Acaba de terminar, você viu, acabou agora há pouco, o Bernardo entrou trazendo informações sobre a coletiva da Polícia Civil que esclareceu alguns pontos sobre o caso Adalberto. O empresário foi encontrado morto dentro de um buraco no autódromo aqui de Interlagos. O caso não é tratado como morte suspeita, para a polícia é homicídio, tá? Ele não teve relações sexuais antes de morrer, isso já ficou comprovado pela polícia. O positivo que aparece no laudo cadavérico anatopatológico, se eu não me engano é esse nome, é um resquício do próprio corpo. E tem também um outro ponto analisado pela polícia que está ligado ao amigo, ao Rafael Aliste, que estava no evento de motocross, trouxe algumas versões para a polícia. Essas versões, inclusive, foram alvo de contestações e ele não é considerado suspeito. O segundo depoimento dele, gente, já foi para os investigadores, né, Guastelli? Isso é importante. No primeiro depoimento, alguns pontos considerados suspeitos. Só que no segundo depoimento, ele traz mais informações que, por exemplo, pode... Ah, Dionísio, você está falando do depoimento do uso de álcool, drogas. Isso o exame, inclusive, mostrou que no corpo já morto e que passou pela perícia, não tinha esse sinal, mas isso é muito comum num caso como esse, pelo tempo em que ele morre e em que o corpo é encontrado. Exatamente. E só lembrando, né, Dionísio, que o primeiro depoimento ele deu na Delegacia de Desaparecidos, que foi na segunda-feira, 2 de junho. Então ele deu para lá a equipe da doutora Bárbara. Já depois, na outra semana, quando foi encontrado o cadáver, aí ele já deu o depoimento dele esclarecedor para a Delegacia de Homicídio, da equipe da doutora Evalda. Então, aí ele trouxe mais elementos, né, que corroboraram com os antigos os detalhes que ele deu. E a questão de ter dado negativo, tanto o álcool como o de drogas, é porque muito provavelmente, e ainda a gente não tem o laudo, né, necroscópico. O que é o laudo do cadáver? Só saíram os exames preliminares, né, os exames definitivos de álcool, droga, de coração, tudo esses, a análise, né, patológica do corpo, pericial do corpo, né? Para agora que dá elementos para o perito, né? Laudar o laudo cadavérico. Por quê? Porque ele vai poder afirmar com quantos dias, né? O Adalberto morreu, se 36, 48 horas. Porque um fato é importante e foi considerado, e está nesse laudo, né? Que no sangue tinha monóxido de carbono. Então, muito provavelmente, eu conversei com um perito, ele falou que muito provavelmente esse corpo tenha sido colocado no buraco ainda com vida, desmaiado. Por isso que deu negativo, tanto de álcool como de drogas. Isso quer dizer que ele pode ter passado pelo menos um dia, 2 em cativeiro? É o que a polícia quer descobrir agora, porque a principal linha nesse momento da investigação é que o empresário pode ter se envolvido em uma confusão e acabou morto por asfixia. O Cidade conta agora. O resultado dos laudos médicos ajudam a investigação a esclarecer a morte do empresário no autódromo de Interlagos. Foi uma morte sofrida mesmo, lenta. E, como a gente falou, um desafio para a polícia que nós vamos achar. A polícia agora sabe que Adalberto morreu por asfixia. O caso mudou de morte suspeita para assassinato. O laudo fala na constrição do pescoço, uma constrição leve, que vai para aquela teoria, desde o início, do provável mata-leão. Mesmo tendo bebido 4 cervejas e consumido maconha, segundo o amigo, o exame toxicológico não apontou a presença de bebida alcoólica nem drogas. Os delegados explicam por quê. A gente sabe que ele consumiu bebida alcoólica, mas a gente não tem o horário exato que ele consumiu. Ele chega no evento por volta do meio-dia e aí a gente não sabe o horário que ele morreu. Se o consumo da bebida for bem mais cedo, ela pode ter sido metabolizada pelo organismo. Eles foram para o show, então depois não beberam mais, então dá esse, né, o tempo talvez de metabolizar. Pode ter ido ao banheiro ou não, mas não tinha nada na bexiga dele que pudesse constatar o uso de maconha, que é o primeiro exame que é feito. O líquido seminal encontrado no órgão genital de Adalberto seria algo natural por causa do tipo de morte. Após uma asfixia, o cadáver, o corpo, ele pode soltar urina, fezes e líquido seminal. É só isso, entendeu?
Então, assim, após uma asfixia pode haver essa saída desses líquidos, que isso que apontou o exame. Não aponta qualquer relação sexual e também isso não há indício, isso nos autos por hora, entendeu? As escoriações no joelho teriam acontecido no momento em que ele foi colocado ou até mesmo retirado do buraco. O empresário pode ter morrido na posição vertical, enquanto estava entalado lá dentro. Ele pode ter morrido antes de ser colocado no buraco, ou no próprio buraco ter sido colocado com vida e tenha morrido posteriormente. Neste momento, o amigo Rafael, que estava com o empresário no evento, não é considerado um suspeito. Para nós, ele é uma testemunha ali Não do... é considerado suspeito, então? Não. O capacete está rachado. A suspeita é que Adalberto pode ter usado o capacete para bater em alguém ou para se defender. A polícia agora se volta para outras linhas de investigação. Uma delas, uma possível briga com seguranças que estavam no local. Mais de 200 participaram do evento. Outros laudos ainda são aguardados, até para saber se havia material genético sob as unhas do empresário, o que pode indicar que Adalberto tenha lutado com alguém. Isso foi informado a listagem, a gente recebeu a lista de todos os nomes aí dos seguranças. Após 20 dias da morte, o mistério continua. Quem matou Adalberto e por quê? E, gente, não existe crime perfeito. A polícia está trabalhando para descobrir, inclusive o doutor Guastelli foi questionado hoje na coletiva se existia alguma relação da morte do Adalberto, empresário, dono de uma rede de óticas, com um catador de lixo de 26 anos, de lixo não, de latinhas, de recicláveis, tá? De 26 anos, o Marcelo, em novembro do ano passado, no mesmo local. Para a polícia, ainda não existe uma conexão, mas nada pode ser descartado agora. Inclusive porque não tem preso no caso Marcelo. E aí a polícia realmente precisa trabalhar com essa conexão para verificar se realmente faziam parte os mesmos seguranças da época também. Porque isso daqui está envolvendo mais ou menos, Dionísio, o seguinte: ele deve ter tido uma discussão que quis cortar caminho, né, do autódromo para o cartódromo, né? Os seguranças lá não devem ter deixado ele passar. Aí houve uma discussão, tanto é que o capacete dele sumiu, a câmera desapareceu, e aí deve ter sido uma briga, um mata-leão que acharam que estaria morto e não. Por isso que deu lá o monóxido de carbono. Só que aí fica a curiosidade. Ele morreu 36 horas, 48 horas. Se a gente falar 48 horas, ele some na sexta. Para dar 48 horas, ele teria que ter morrido no domingo. Ninguém viu esse homem no sábado, porque no buraco possivelmente ele não estava, porque a polícia passou ali. Ele estava onde? Tinha alguma estrutura dentro do autódromo que pudesse esconder o Adalberto vivo, ou no que eles acharem, ou não, vivo ou morto, porque eles podiam estar achando que tinham matado ele também e queriam descartar ali uma prova de crime, um corpo. E no caso Marcelo, gente, o Marcelo, de 26 anos, foi morto porque pulou o muro para buscar latinhas de um evento que tinha acontecido um dia antes. Esse crime aconteceu em novembro, a polícia também não descarta, segundo a doutora Ivaldo, e a gente vai continuar acompanhando para saber se existe ou não uma conexão com os dois casos.